Um garoto de 8 anos pergunta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre Deus. O que aconteceu em seguida talvez deixe até você com lágrimas nos olhos. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol da manhã iluminava o pequeno apartamento no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Hugo, um menino de 8 anos com grandes olhos expressivos e cabelo castanho desgrenhado, estava sentado à mesa da cozinha, rabiscando cuidadosamente em um pedaço de papel, enquanto seu pai, Daniel, preparava o café da manhã. "O que você está escrevendo com tanta concentração, campeão?" perguntou Daniel, colocando um prato de pão com manteiga na frente do filho. Hugo não respondeu imediatamente. Sua expressão séria contrastava com a inocência de seu rosto infantil. Havia uma determinação incomum para uma criança de sua idade. "É um dever de casa", respondeu finalmente, sem desviar o olhar do papel. "A professora Fernanda pediu para escrevermos uma carta para alguém famoso, alguém que admiramos." Daniel sorriu, curioso. "E para quem você está escrevendo?" "Para o presidente Trump." Hugo respondeu simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Daniel quase engasgou com o café. Ele era um ex-militar que servira em missões de paz da ONU e sempre comentava sobre líderes mundiais em casa. Donald Trump era frequentemente mencionado com admiração. O tipo de homem que te olha nos olhos e te dá uma resposta sincera, como costumava dizer. "Trump, tem certeza, filho? Você poderia escrever para um jogador de futebol, um cantor." "Não, pai. Tem que ser ele." Hugo interrompeu com aquela convicção que só as crianças conseguem demonstrar. "Só ele pode me ajudar com isso." Fazia 2 anos desde o terrível acidente na linha amarela que levara Mariana, mãe de Hugo. 2 anos de silêncio à mesa durante o jantar, de abraços prolongados antes de dormir, de lágrimas contidas. Daniel se esforçava para ser mãe e pai ao mesmo tempo, mas sabia que havia um vazio que ele jamais conseguiria preencher. Depois que Hugo saiu para a escola, Daniel pegou o rascunho da carta que o filho deixara sobre a mesa. Ao ler as palavras escritas naquela letra infantil e imperfeita, sentiu o coração apertar. "Querido senhor presidente Trump, meu nome é Hugo, tenho 8 anos e moro no Rio de Janeiro. Meu pai, que foi soldado, diz que o senhor é um homem que fala a verdade, mesmo quando é difícil. Por isso, preciso fazer uma pergunta importante. Deus realmente ouve nossas orações? Eu sinto falta da minha mãe e rezo todas as noites para falar com ela. Mas às vezes parece que Deus não está ouvindo. Obrigado pela sua atenção. Hugo Silva." Daniel fechou os olhos por um momento, tentando conter a emoção. Quando os abriu novamente, algo estava diferente. Talvez fosse loucura, talvez fosse esperança, mas decidiu que faria essa carta chegar ao destinatário, por mais impossível que parecesse. Nas semanas seguintes, ele usou todos os seus contatos. Antigos companheiros de farda que trabalhavam na segurança diplomática. Um primo distante, que tinha um amigo na embaixada americana. A carta foi passando de mão em mão, atravessando oceanos e hierarquias. Enquanto isso, o pequeno Hugo continuava sua rotina. Escola pela manhã, aulas de judô às terças e quintas. Aos domingos visitava o Pão de Açúcar com o pai, seu lugar favorito na cidade. De lá de cima, ele sentia-se mais próximo do céu, mais próximo de sua mãe. "Você acha que ela consegue me ver daqui?" perguntou certa vez enquanto observavam a cidade do alto. Daniel abraçou o filho pelos ombros. "Tenho certeza que sim, filho. Ela vê você de qualquer lugar." O que Daniel não contou a Hugo foi que havia enviado a carta. Não queria criar falsas expectativas. As chances de uma resposta eram praticamente nulas, e ele não suportaria ver mais uma decepção nos olhos do filho. Foi numa quarta-feira comum que o inesperado aconteceu. Daniel estava preparando o jantar quando seu telefone tocou. Um número internacional. "Senhor Silva, aqui é Richard Bennett, da equipe de assessoria do presidente Donald Trump." A voz do outro lado falava em inglês, mas Daniel compreendia bem o idioma. "Estamos entrando em contato a respeito de uma carta enviada pelo seu filho Hugo." Daniel quase deixou o telefone cair. Sim, ele escreveu uma carta. Para um trabalho da escola. "Senhor Silva,
Algo nessa carta tocou profundamente o presidente. Ele estará no Rio de Janeiro na próxima semana para uma reunião com empresários e gostaria de conhecer pessoalmente seu filho. O mundo pareceu parar. Daniel sentou-se atordoado. Isso é algum tipo de brincadeira? Não, senhor. É um convite oficial. O presidente leu a pergunta de seu filho e deseja respondê-la pessoalmente. Entendemos que é uma situação incomum, mas posso assegurar que é genuína. Naquela noite, quando Hugo voltou do banho já de pijama e se sentou na cama para a habitual história antes de dormir, Daniel sentou-se ao seu lado com um olhar diferente. Filho, lembra daquela carta que você escreveu para o presidente Trump? Hugo assentiu, surpreso com a menção. Bem, eu enviei a carta e hoje recebi uma ligação. O presidente Trump estará no Rio na próxima semana e ele quer te conhecer. Quer responder à sua pergunta. Os olhos de Hugo se arregalaram, brilhando com uma mistura de espanto e algo que Daniel não via há muito tempo. Esperança. Ele vai responder minha pergunta? De verdade? Daniel assentiu, ainda mal acreditando ele próprio. Mas como ele conseguiu minha carta? Como ele sabe quem eu sou? Às vezes, filho, coisas impossíveis acontecem. Talvez seja apenas coincidência ou talvez seja a mamãe ajudando lá do céu. Hugo completou com uma certeza surpreendente. Daniel engoliu em seco, incapaz de responder. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Hugo adormeceu sorrindo, enquanto seu pai permaneceu acordado, tentando entender como uma simples carta escolar havia se transformado no que parecia ser o início de algo extraordinário. Os 7 dias que se seguiram foram os mais longos na vida de Hugo. Na escola, ele mal conseguia se concentrar. A professora Fernanda notou a mudança no comportamento do aluno, sempre tão atento e agora perdido em pensamentos. Hugo, está tudo bem? Você parece distante hoje, ela comentou após a aula, enquanto os outros alunos saíam para o recreio. Desculpe, professora, ele respondeu com os olhos brilhantes. É que o presidente Trump vai responder minha carta. Pessoalmente. Fernanda sorriu, assumindo que aquilo era fruto da imaginação fértil do menino. Afinal, foi ela quem propôs a atividade de escrever para alguém famoso, mas jamais imaginaria que resultaria em algo além de um exercício de escrita. Que maravilha, Hugo! E o que você perguntou a ele? Se Deus realmente ouve nossas orações? O menino respondeu com uma seriedade que fez o sorriso de Fernanda desaparecer. Porque rezo para minha mãe todas as noites e queria saber se ela pode me ouvir. A professora se ajoelhou para ficar na altura do aluno. Conhecia a história de Hugo e sabia o quanto os últimos 2 anos haviam sido difíceis. É uma pergunta muito importante, ela disse suavemente. Tenho certeza que você terá sua resposta de um jeito ou de outro. No dia marcado para o encontro, Daniel ajudou Hugo a se vestir com sua melhor roupa. Uma camisa azul marinho, calça jeans sem rasgos e os tênis novos que havia comprado para a ocasião. O pequeno insistiu em pentear o próprio cabelo, tarefa que nunca lhe interessara antes. Como estou, pai? Perguntou, girando para mostrar o resultado. Daniel engoliu o nó na garganta. Igual ao seu avô quando era jovem. Elegante como um diplomata. O evento seria realizado no Hotel Copacabana Palace, um dos mais luxuosos do Rio. Na noite anterior, agentes de segurança americanos haviam visitado o apartamento de Daniel para verificar o local e instruir sobre os procedimentos. Tudo parecia surreal demais. Quando chegaram ao hotel, foram recebidos por uma equipe que os conduziu por um caminho alternativo, longe dos jornalistas que se aglomeravam na entrada principal. Hugo apertava a mão do pai com força, impressionado com a grandiosidade do lugar e com o movimento intenso de pessoas importantes. Nervoso? Daniel perguntou, enquanto esperavam em uma pequena sala adjacente ao salão principal. Hugo balançou a cabeça negativamente, mas o tremor em suas mãos o contradizia. Pai, e se ele não souber a resposta? Filho, às vezes não existem respostas certas ou erradas para as perguntas mais importantes da vida. O que importa é que você teve coragem de perguntar. A porta se abriu e um homem de terno escuro entrou. Estamos prontos para vocês agora. Por favor, me sigam. O salão estava repleto de empresários, políticos e jornalistas selecionados. Todos voltaram seus olhares para o pequeno menino que entrava de mãos dadas com o pai. No centro,
Em uma área elevada estava Donald Trump, imponente em seu terno escuro e gravata vermelha característica. Quando Hugo e Daniel se aproximaram, houve um silêncio progressivo que se espalhou pelo ambiente como uma onda. Trump desceu da pequena plataforma e caminhou em direção a eles. Seus seguranças pareciam tensos com esse movimento não programado, mas mantiveram distância. "Você deve ser Hugo", disse Trump em inglês enquanto um intérprete traduzia ao lado. O presidente se inclinou ligeiramente para ficar mais próximo da altura do menino. "Li sua carta. Muito corajoso da sua parte fazer essa pergunta." Hugo, que havia ensaiado seu inglês básico por dias, respondeu timidamente: "Thank you, Mr. President." Trump sorriu, genuinamente impressionado. Voltou-se para o público e, com um gesto, pediu que todos se sentassem. "Hoje teríamos uma reunião sobre negócios e oportunidades de investimento", começou ele, enquanto o intérprete traduzia simultaneamente. "E faremos isso. Mas primeiro quero responder a uma pergunta importante que recebi de um jovem brasileiro muito especial." Câmeras e celulares se voltaram para capturar aquele momento inesperado. Hugo, ainda segurando a mão do pai, sentia como se estivesse em um sonho. "Hugo me perguntou se Deus realmente ouve nossas orações", continuou Trump, surpreendendo a todos com o tom pessoal que adotara. "Ele perdeu sua mãe há 2 anos e todas as noites reza para falar com ela e quer saber se ela pode ouvi-lo." Murmúrios de emoção percorreram o salão. Uma jornalista discretamente enxugou uma lágrima. Trump se aproximou novamente de Hugo e, em um gesto que surpreendeu até mesmo sua equipe, ajoelhou-se para ficar na mesma altura do menino. "Hugo, minha mãe, Mary, me ensinou muito sobre fé quando eu era jovem, não muito mais velho que você. Ela dizia que Deus ouve cada palavra que dizemos, cada pensamento que temos, mas responde de maneiras que muitas vezes não compreendemos imediatamente." O salão inteiro estava em absoluto silêncio. Daniel observava, atônito, aquele homem poderoso, conhecido por sua postura firme e por vezes controversa, falando com seu filho com tanta gentileza. "Sabe, Hugo, quando perdi pessoas que amava, também me perguntei se minhas orações estavam sendo ouvidas. O silêncio às vezes parece ser a única resposta que recebemos." Trump fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Não era um discurso preparado, percebia-se pela emoção genuína em sua voz. "Mas aprendi que Deus responde através das pessoas ao nosso redor, através do amor do seu pai, dos seus amigos, dos estranhos que cruzam nosso caminho no momento certo. As orações não são apenas palavras que sobem ao céu, são sementes que plantamos todos os dias." Hugo escutava com atenção absoluta, absorvendo cada palavra traduzida pelo intérprete. E quanto à sua mãe, Trump fez nova pausa, mais longa desta vez. "Minha mãe costumava dizer que aqueles que amamos nunca estão realmente longe. Eles vivem em nossas memórias, em nossos corações e nas pequenas coisas que fazemos todos os dias que nos lembram deles." Algumas pessoas no público já não conseguiam conter as lágrimas. A cena era tão distante da imagem pública habitual do presidente americano que parecia quase irreal. "Então sim, Hugo, acredito que sua mãe ouve suas orações. Talvez não exatamente como imaginamos, mas toda vez que você fala com ela, esse amor atravessa distâncias que não conseguimos medir." Trump então se levantou e, com um aceno para um assistente, recebeu uma pequena caixa dourada. "Tenho algo para você", disse, entregando a caixa a Hugo. Era da minha mãe, uma Bíblia antiga que ela sempre mantinha por perto nos momentos difíceis. "Gostaria que ficasse com você." Hugo recebeu o presente com mãos trêmulas, mal conseguindo acreditar. Daniel, ao seu lado, estava sem palavras. "Agradeço sua pergunta, Hugo." Trump concluiu colocando a mão no ombro do menino. "Você me fez lembrar do que realmente importa." Naquele momento, como se movidos por uma força invisível, todos no salão se levantaram em uma ovação espontânea. Não era uma reação política, não era calculada, era puramente humana. E Hugo, segurando a Bíblia contra o peito e a mão do pai com firmeza, sentiu algo que não experimentava havia muito tempo. A sensação reconfortante de que, de algum modo inexplicável, sua mãe podia ouvi-lo. A noite no Copacabana Palace ficou conhecida nas redes sociais como o Milagre do Rio.
Vídeos do momento em que Trump se ajoelhou para falar com Hugo viralizaram instantaneamente. Comentaristas políticos, celebridades e pessoas comuns compartilhavam a cena, muitos admitindo que haviam se emocionado independentemente de suas visões políticas. Mas para Hugo e Daniel, o verdadeiro milagre estava apenas começando. De volta ao apartamento na Tijuca, Hugo sentou-se na cama com a Bíblia que ganhara. Era um volume antigo, de capa de couro desgastada pelo tempo e páginas amareladas. Com cuidado abriu-a e notou uma inscrição na primeira página. Para Mary Trump, que sua fé seja tão forte quanto seu coração. 1943. Pai, olha isso, chamou Hugo enquanto folheava delicadamente o livro. Daniel aproximou-se e sentou ao lado do filho. Entre as páginas encontraram algo inesperado. Um envelope amarelado com a inscrição "Para quem precisar de esperança", na caligrafia elegante de uma mulher idosa. Com as mãos trêmulas, Hugo abriu o envelope e retirou uma carta escrita à mão. Daniel começou a ler em voz alta. Querido amigo, se você está lendo esta carta, é porque meu filho Donald achou que você precisava destas palavras tanto quanto eu precisei um dia. A vida tem maneiras estranhas de nos testar. Perdas que parecem insuportáveis, silêncios que parecem eternos. Mas aprendi que a fé não é sobre receber respostas imediatas. É sobre encontrar força para continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece escuro. Quando me sentia sozinha, descobri que o amor nunca realmente se vai. Ele muda de forma, como a água que se transforma em nuvem, mas sempre volta para nos nutrir de alguma maneira. Não sei quem você é ou qual dor carrega, mas sei que não está sozinho. Suas orações são ouvidas, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. Com carinho, Mary Ann Trump. Hugo olhou para o pai, os olhos arregalados de espanto. Pai, parece que ela escreveu para mim. Como ela sabia? Daniel enxugou discretamente uma lágrima. Algumas coincidências são difíceis de explicar, filho, mas aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, um assessor de Trump ligou para Daniel. O presidente havia feito um anúncio surpresa após o encontro com Hugo. A criação de um fundo internacional chamado Vozes de Amor, inspirado na história do menino brasileiro. A iniciativa seria dedicada a ajudar crianças que perderam entes queridos, começando no Brasil e nos Estados Unidos, com planos de expansão global. O presidente gostaria de convidar vocês para um jantar especial hoje à noite no consulado americano, informou o assessor. Ele quer que Hugo seja o embaixador oficial do projeto no Brasil. A notícia deixou Daniel atordoado. Em menos de 48 horas, a vida deles havia sido completamente transformada. Jornalistas começaram a ligar, querendo entrevistas. Vizinhos batiam a porta com recortes de jornais e mensagens de apoio. A escola de Hugo ligou, perguntando se poderiam organizar uma palestra especial sobre o encontro. Pai, isso tudo está acontecendo por causa da mamãe, não é? Hugo perguntou enquanto se preparavam para o jantar no consulado. Daniel ajustou a gravata do filho, refletindo sobre como responder. Acho que sua mãe sempre soube que você tinha algo especial dentro de você, Hugo, algo que tocaria os corações das pessoas. O consulado americano no Rio estava iluminado e decorado elegantemente para a ocasião. Autoridades brasileiras, diplomatas e alguns empresários selecionados aguardavam a chegada de Trump e dos convidados especiais. Quando Hugo e Daniel chegaram, foram recebidos como verdadeiras celebridades. Aqui está nosso jovem filósofo! Trump exclamou em inglês quando avistou Hugo. O intérprete traduziu rapidamente, mas Hugo já havia entendido a essência das palavras pelo calor com que foram proferidas. Durante o jantar, Trump explicou detalhadamente o projeto Vozes de Amor. Seria uma plataforma internacional, onde crianças que sofreram perdas poderiam encontrar apoio emocional, psicológico e prático. Empresários presentes já haviam se comprometido com doações significativas, e o próprio Trump prometera igualar cada real doado com $1 de seus recursos pessoais. Tudo isso começou com uma simples pergunta, Trump disse, dirigindo-se aos presentes. Uma pergunta que muitos de nós fazemos em momentos difíceis, mas que raramente temos coragem de expressar em voz alta.
Hugo teve essa coragem, e sua pergunta tocou algo profundo em mim. Carlos Mendes, um dos empresários mais influentes do Brasil, levantou-se para falar. Quando soube dessa história, lembrei-me de minha própria infância, disse ele, emocionado. Perdi meu pai aos 7 anos e, como Hugo, passei anos procurando respostas. Gostaria de anunciar que minha fundação está doando 10 milhões de reais para o projeto Vozes de Amor e oferecendo nossa sede em Botafogo como escritório central no Brasil. O anúncio foi recebido com aplausos entusiasmados. Outros empresários seguiram o exemplo, comprometendo-se com doações e suporte logístico. Em poucas horas, o fundo já contava com recursos suficientes para operar por vários anos. Mas o momento mais emocionante da noite estava por vir. Trump pediu a atenção de todos e convidou Hugo a se juntar a ele no centro do salão. Hugo, você perguntou se Deus ouve nossas orações, disse ele, enquanto o intérprete traduzia. Olhe ao seu redor. Todas estas pessoas estão aqui porque sua pergunta os tocou de alguma forma. Seu pedido de conexão, de sentido é universal. E agora, graças a você, milhares de crianças encontrarão conforto. Trump então entregou a Hugo um pequeno martelo cerimonial dourado. Gostaria que você desse a primeira batida simbólica, iniciando oficialmente o projeto Vozes de Amor. Com as mãos trêmulas, Hugo segurou o martelo e bateu suavemente na pequena placa de madeira preparada para a ocasião. O som reverberou pelo salão silencioso, seguido por uma explosão de aplausos. Teresa Oliveira, uma conhecida psicóloga infantil, aproximou-se de Hugo e Daniel após a cerimônia. Sei que tudo isso deve parecer avassalador, disse ela gentilmente. Gostaria de oferecer minha ajuda para orientá-los nessa jornada e garantir que o bem-estar de Hugo seja sempre prioridade. Daniel agradeceu, reconhecendo que precisariam de orientação para navegar nessa nova realidade. Hugo, por sua vez, parecia transformado. O menino tímido e introspectivo agora conversava animadamente com pessoas de todas as idades, compartilhando suas ideias para o projeto. Podemos fazer cartas como a que escrevi. Ele sugeriu a um grupo de voluntários que já se formava. Não só para presidentes, mas para qualquer pessoa que possa ajudar outras crianças a se sentirem menos sozinhas. Naquela noite, ao retornarem para casa, Daniel notou algo diferente no quarto de Hugo. O menino havia reorganizado seu espaço, colocando ao lado da cama uma foto da mãe, a Bíblia de Mary Trump e um caderno novo. O que você está escrevendo agora? Daniel perguntou curioso. Cartas, respondeu Hugo com um sorriso sereno, para outras crianças que perderam alguém que amavam. Quero contar a elas o que aprendi, que às vezes, quando achamos que ninguém está ouvindo nossas orações, elas podem estar viajando pelo mundo, encontrando pessoas que nem conhecemos, para depois voltarem para nós como pequenos milagres. Daniel sentou-se na beirada da cama, profundamente emocionado com a sabedoria que seu filho de apenas 8 anos demonstrava. Acho que sua mãe estaria incrivelmente orgulhosa de você, Hugo. O menino sorriu, com uma serenidade que parecia muito além de sua idade. Eu sei, pai, e acho que finalmente encontrei minha resposta. 3 meses se passaram desde o encontro no Copacabana Palace. O outono trazia uma brisa suave ao Rio de Janeiro, e as folhas douradas dançavam nas praças da Tijuca. A vida de Hugo e Daniel havia se transformado de maneiras que jamais poderiam imaginar. A sede brasileira do projeto Vozes de Amor ocupava agora um prédio renovado em Botafogo, com vista para o Pão de Açúcar. O local, antes um antigo casarão abandonado pertencente à fundação de Carlos Mendes, foi completamente reformado em tempo recorde, com espaços coloridos e acolhedores para crianças, salas de terapia, bibliotecas e jardins. Hugo visitava a sede 3 vezes por semana após a escola. Daniel, que havia pedido licença de seu trabalho como engenheiro, agora coordenava a logística do projeto, usando suas habilidades organizacionais adquiridas durante os anos no Exército. Era terça-feira, e a sede estava particularmente movimentada. Um grupo de 10 crianças, todas entre 6 e 12 anos, participava da primeira oficina oficial de escrita de cartas, uma ideia que nascera da própria experiência de Hugo. Quando escrevemos o que sentimos, é como se nossa dor pudesse sair do coração e ir para o papel.
explicava Hugo aos novos amigos com uma confiança que surpreendia até mesmo seu pai, que observava da porta. Não importa se a carta será enviada ou não. O importante é expressar o que está aqui dentro. Teresa Oliveira, a psicóloga que se tornara mentora do projeto, complementava as palavras de Hugo com orientações profissionais, adaptadas à linguagem infantil. Ela observava com admiração como as crianças respondiam melhor a Hugo do que a qualquer adulto. Havia algo na autenticidade do menino que criava uma conexão instantânea. Entre os participantes estava Juliana, uma menina de 10 anos que perdera o pai em um acidente de trabalho 6 meses antes. Desde então, ela havia se fechado em um silêncio quase completo, preocupando sua mãe, Luísa, uma professora de história que lutava para sustentar a família sozinha. Para quem você vai escrever sua carta, Ju? Hugo perguntou gentilmente, sentando-se ao lado da menina que permanecia imóvel, o papel em branco à sua frente. Juliana deu de ombros, sem responder. Sabe, quando minha mãe partiu, eu também não conseguia falar sobre isso, continuou Hugo, desenhando distraidamente no canto de seu próprio papel. Era como se as palavras ficassem presas aqui. Apontou para a garganta. E aqui? Tocou o peito. Juliana olhou para ele pela primeira vez, os olhos escuros fixos nos dele. Como você conseguiu fazer as palavras saírem? Perguntou ela, quase em um sussurro. Hugo sorriu, feliz por finalmente ouvir a voz da menina. Eu fingi que estava escrevendo para a pessoa que eu mais queria que me respondesse. E mesmo sabendo que talvez ela não lesse, só de imaginar que minhas palavras estavam indo até ela, me senti melhor. Lentamente, como um rio congelado que começa a derreter na primavera, Juliana pegou o lápis e começou a escrever. Querido papai. Do outro lado da sala, Luísa observava a cena com os olhos marejados ao lado de Daniel. Faz meses que tento fazer com que ela fale sobre o que aconteceu, comentou, a voz embargada pela emoção. E em 5 minutos, seu filho conseguiu o que nenhum adulto conseguiu. Daniel assentiu, compreendendo perfeitamente. Hugo tem esse dom. Acho que vem da pureza com que ele enxerga o mundo. Sem filtros, sem complicações. O projeto crescia rapidamente. Em apenas 3 meses, já havia atendido mais de 200 crianças no Rio de Janeiro e filiais estavam sendo inauguradas em São Paulo, Recife e Porto Alegre. Nos Estados Unidos, Trump havia mobilizado empresários e celebridades, criando um movimento que transcendia fronteiras políticas. Mas o coração do projeto continuava sendo as cartas de Hugo. O que começara como uma atividade terapêutica para ele mesmo, logo se transformou em algo muito maior. Suas cartas para outras crianças enlutadas eram publicadas, com permissão, no site do projeto, em livros ilustrados e até mesmo em outdoors pela cidade. Querido amigo que está triste, sei como é difícil quando alguém que amamos não está mais aqui. É como se um pedaço do seu coração tivesse ido embora também. Mas quero te contar um segredo que aprendi. Esse pedaço nunca realmente desaparece. Às vezes, você vai sentir esse pedaço quando o vento bater no seu rosto, ou quando o sol aquecer suas mãos. Às vezes, vai aparecer em um sonho ou na voz de alguém que te ama. E mesmo quando você não sentir nada, esse pedaço ainda está lá como as estrelas durante o dia. Não podemos ver, mas sabemos que continuam no céu. Você não está sozinho nessa jornada. Estamos todos aqui, segurando sua mão, mesmo quando você não pode nos ver. Com carinho, Hugo. Esta carta em particular havia sido traduzida para 12 idiomas e compartilhada em escolas de todo o mundo. Professores relatavam como crianças que haviam sofrido perdas se identificavam com as palavras simples, mas profundas, de Hugo. Em uma tarde especialmente significativa, a sede do projeto recebeu a visita de uma figura inesperada. Roberto Almeida, um renomado empresário do setor de comunicações e dono da maior rede de televisão do país, chegou sem aviso prévio, pedindo para conhecer o menino da carta. Daniel reconheceu o magnata imediatamente e o recebeu com surpresa. Senhor, Almeida, que honra. Não sabíamos da sua visita. Prefiro visitas sem protocolo, respondeu Roberto com um sorriso caloroso. Permite que eu veja a realidade, não a apresentação. Hugo estava na biblioteca com outras crianças quando foi chamado.
Ao ver o homem de cabelos grisalhos e terno impecável, aproximou-se com sua habitual postura educada. Você deve ser Hugo, disse Roberto, estendendo a mão. Li suas cartas. Minha neta perdeu a mãe há 5 anos, quando tinha apenas 4 anos. Suas palavras foram as primeiras que realmente a tocaram. O empresário explicou que queria oferecer um programa semanal na televisão dedicado ao projeto. Um espaço onde as histórias dessas crianças pudessem alcançar milhões de lares brasileiros, ampliando ainda mais o impacto do Vozes de Amor. As pessoas precisam ouvir essas histórias, afirmou Roberto. Não como tragédias, mas como exemplos de resiliência e esperança. E quero que você, Hugo, seja parte disso. Aquela noite, ao voltarem para casa, Daniel notou que Hugo estava inusitadamente quieto. Algo te preocupa, filho? Perguntou, enquanto preparavam juntos o jantar. Hugo mexeu a colher no molho que ajudava a preparar, pensativo. Pai, você acha que estou traindo a memória da mamãe por estar feliz às vezes? A pergunta pegou Daniel de surpresa. Ele desligou o fogo e sentou-se à mesa, convidando Hugo a fazer o mesmo. Hugo, a maior homenagem que podemos fazer a quem amamos é viver plenamente, com alegria e propósito. Sua mãe sempre dizia que a felicidade não é a ausência de dor, mas a capacidade de encontrar beleza mesmo nos dias difíceis. O menino assentiu, absorvendo as palavras do pai. Sabe o que mais me deixa orgulhoso em você, filho? Não é só o que você tem feito pelos outros, é ver como você transformou sua dor em algo tão bonito. Isso é exatamente o que sua mãe faria. Naquela noite, antes de dormir, Hugo abriu novamente a Bíblia de Mary Trump e releu a carta que encontrara entre suas páginas. As palavras pareciam ganhar novos significados a cada leitura, como se contivessem camadas de sabedoria que só se revelavam no momento certo. Com a Bíblia aberta sobre o colo, ele escreveu em seu caderno o que seria o começo de sua próxima carta, mas dessa vez endereçada diretamente à sua mãe. Querida mamãe, hoje entendi que você nunca realmente partiu. Apenas mudou de forma, como a água que vira nuvem. Está no sorriso da Juliana quando ela finalmente conseguiu escrever para o pai dela. Está no abraço do papai quando voltamos para casa. Está em cada carta que escrevo, em cada criança que ajudamos. Acho que finalmente encontrei a resposta para minha pergunta. Deus ouve nossas orações, mas as respostas vêm em formas que nem sempre reconhecemos imediatamente. E sabe qual foi a resposta à minha oração para falar com você? Foi a coragem de escrever aquela carta. Foi o presidente Trump lendo minhas palavras. Foi tudo o que aconteceu depois. Você está comigo em cada passo do caminho. E agora sei que sempre estará. Com todo o meu amor, Hugo. O programa Vozes de Amor estreou numa noite de domingo, horário nobre da televisão brasileira. Milhões de espectadores acompanharam o primeiro episódio, onde Hugo e mais 4 crianças compartilharam suas histórias de perda e superação. A audiência foi recorde para a faixa horária, surpreendendo até mesmo o experiente Roberto Almeida. É como se o país inteiro estivesse esperando por isso, comentou ele na manhã seguinte, durante uma reunião na sede do projeto. Recebemos milhares de mensagens, famílias inteiras assistiram juntas, muitas relatando que foi a primeira vez que conseguiram falar abertamente sobre suas próprias perdas. O impacto do programa foi imediato. O site do projeto recebeu tantos acessos que ficou fora do ar por algumas horas. As doações triplicaram em 24 horas. Escolas de todo o país entraram em contato, querendo implementar o programa de cartas entre seus alunos. Para Hugo, entretanto, o reconhecimento público trazia desafios inesperados. Na escola, alguns colegas começaram a tratá-lo de maneira diferente, ora com admiração excessiva, ora com um distanciamento cauteloso, como se não soubessem mais como agir perto do menino da televisão. Pai, por que algumas pessoas estão diferentes comigo? Perguntou durante o jantar, após um dia particularmente difícil na escola. Daniel suspirou, buscando as palavras certas. Quando alguém se torna conhecido, filho, as pessoas às vezes não enxergam mais a pessoa real, mas a imagem que criaram. Dê tempo a eles. Os amigos verdadeiros vão superar isso e ver você como sempre viram. Apenas o Hugo. Um desses amigos verdadeiros era Mateus,
seu colega de turma desde o jardim de infância. Diferente dos outros, Mateus continuava tratando Hugo exatamente da mesma maneira, convidando-o para jogar futebol no recreio, compartilhando figurinhas, debatendo sobre qual super-herói era o mais poderoso. Você ainda é o mesmo nerd de sempre, brincou Mateus um dia, enquanto caminhavam juntos de volta para casa. Só que agora você é um nerd famoso. Hugo riu, sentindo um alívio imenso por esse momento de normalidade. Obrigado por não me tratar diferente. Mateus deu de ombros. Por que eu trataria? Só porque você falou com o presidente dos Estados Unidos, aparece na TV e tem milhares de seguidores? Grande coisa. Ele sorriu, mostrando que estava brincando, e depois acrescentou com sinceridade. Você merece tudo isso, Hugo. Depois do que passou, merece coisas boas acontecendo. Em casa, o telefone tocou. Daniel atendeu e sua expressão mudou gradualmente para uma mistura de choque e emoção. Ele fez várias perguntas, anotou informações e, quando desligou, virou-se para Hugo com um sorriso largo. Era de Washington. O presidente Trump quer nos convidar para uma visita oficial à Casa Branca na próxima semana. O projeto Vozes de Amor será apresentado como exemplo de cooperação internacional. E você é o convidado de honra. Hugo arregalou os olhos, mal conseguindo processar a informação. A Casa Branca? Tipo a casa do presidente? Exatamente essa, confirmou Daniel ainda atordoado. Vão providenciar tudo, passaportes, vistos, passagens. Partimos em 5 dias. Nos dias que se seguiram, uma equipe do consulado americano trabalhou incansavelmente para providenciar os documentos necessários. Teresa Oliveira os ajudou a preparar psicologicamente Hugo para a viagem e a exposição ainda maior que viria com ela. Roberto Almeida ofereceu seu jato particular para levá-los até Miami, de onde pegariam um voo oficial para Washington. Na véspera da partida, Hugo estava em seu quarto, organizando o que levaria, quando encontrou algo que havia esquecido. O desenho que começara a fazer meses atrás, logo após o primeiro encontro com Trump. Era um esboço simples, feito com lápis de cor, mostrando um menino de mãos dadas com uma mulher, ambos cercados por uma luz dourada. Ele decidiu terminá-lo. Trabalhou por horas, adicionando detalhes, cores vibrantes e uma inscrição na parte inferior. Obrigado por me lembrar que o amor da minha mãe está sempre comigo. Quando chegaram a Washington, o contraste com o Rio de Janeiro era evidente. O ar frio de outono, as árvores em tons de vermelho e dourado, os edifícios históricos imponentes, tudo parecia saído de um filme. Foram hospedados em um hotel elegante próximo à Casa Branca, e na manhã seguinte, uma limusine oficial os levou até o portão da famosa residência presidencial. A recepção foi calorosa. Trump, em pessoa, os recebeu no Salão Oval, um gesto incomum que não passou despercebido pela imprensa. Hugo, como está nosso jovem embaixador? Cumprimentou o presidente, estendendo a mão para o menino. Tenho acompanhado seu trabalho no Brasil. Impressionante o que você conseguiu realizar em tão pouco tempo. Hugo, que havia praticado seu inglês diligentemente para a ocasião, respondeu com cuidado. Thank you for the opportunity, Mr. President. It means a lot to me and to all the children we help. Trump sorriu, genuinamente impressionado. Seu inglês melhorou muito desde nosso encontro no Rio. A visita incluiu um tour pela Casa Branca, seguido por um almoço com a família Trump e membros do gabinete envolvidos no projeto Vozes de Amor. Durante a refeição, Hugo foi convidado a compartilhar sua experiência. No começo, eu só queria uma resposta para minha própria dor, disse ele, com Daniel traduzindo as partes mais complexas. Mas descobri que, ao ajudar outras crianças a encontrarem suas próprias respostas, eu também encontrava as minhas. No final do almoço, Hugo entregou a Trump o desenho que havia terminado, para o senhor como agradecimento por tudo. Trump observou o desenho em silêncio por vários segundos, algo incomum para alguém conhecido por sua comunicação constante. Quando finalmente falou, sua voz parecia ligeiramente embargada. Sabe, Hugo, poucas coisas na vida política são genuinamente significativas. Nos perdemos em debates, estratégias, disputas, e às vezes esquecemos o que realmente importa. Seu desenho e sua carta me lembraram disso, e por isso sou eu quem deve agradecer.
A cena foi capturada por fotógrafos oficiais e logo estaria em jornais do mundo inteiro, não pelo valor político, mas pelo momento humano genuíno que representava. Naquela tarde, Hugo participou de um evento oficial no jardim da Casa Branca, onde o projeto Vozes de Amor foi apresentado como um modelo de iniciativa bilateral. Uma versão americana já estava em operação em 5 estados, com planos de expansão para todo o país. Este projeto nasceu de uma pergunta simples feita por um menino corajoso, declarou Trump em seu discurso. Uma pergunta que todos nós, em algum momento, já nos fizemos. Deus realmente ouve nossas orações? A resposta, como Hugo nos mostrou, está nas conexões que criamos, no amor que compartilhamos, nas mãos que estendemos uns aos outros. No voo de volta ao Brasil, Hugo dormiu profundamente pela primeira vez em muitos meses, a cabeça apoiada no ombro do pai. Daniel observava o filho com admiração, relembrando tudo o que haviam vivido nos últimos meses. Lembrou-se da noite não muito distante em que encontrara Hugo ajoelhado ao lado da cama, orando em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto implorava por um sinal de que sua mãe podia ouvi-lo. E agora, ali estava ele, transformado não apenas pela dor que enfrentara, mas pelo propósito que encontrara através dessa dor. Ao desembarcarem no aeroporto do Galeão, foram recebidos por uma pequena multidão, crianças do projeto, jornalistas e, no centro do grupo, Juliana, a menina que Hugo havia ajudado a escrever sua primeira carta, segurando um cartaz colorido que dizia: "Bem-vindo de volta, nosso herói." Hugo sorriu, cansado da viagem, mas feliz por estar em casa. O Rio de Janeiro, com seu calor, suas montanhas e seu mar, nunca parecera tão acolhedor. E naquele momento, enquanto abraçava Juliana e as outras crianças que se aproximavam, ele sentiu uma certeza profunda. Sua mãe estava ali, presente de alguma forma inexplicável, celebrando cada passo dessa jornada inesperada que sua vida havia se tornado. 1 ano havia se passado desde aquela tarde na Tijuca, quando Hugo escrevera uma simples carta para um trabalho escolar. O projeto Vozes de Amor agora operava em 27 países, com mais de 50.000 crianças beneficiadas diretamente e milhões tocadas pelas mensagens que se espalhavam através do programa de televisão, dos livros publicados e das redes sociais. Era uma típica manhã de domingo no apartamento de Hugo e Daniel. O café da manhã estava sobre a mesa, pão de queijo fresco, frutas e suco de laranja. Uma nova tradição que haviam estabelecido. Domingos eram para relaxar, para conversas longas, para simplesmente estarem juntos. Hoje faz 3 anos, comentou Hugo, quebrando o silêncio confortável. Daniel assentiu, sabendo exatamente a que o filho se referia. 3 anos desde que Mariana partira, desde o acidente que mudara suas vidas para sempre. Estava pensando em irmos ao Pão de Açúcar, sugeriu Daniel, como fazíamos antes. Levar flores, ficar um pouco lá em cima. Hugo concordou, mas havia algo em sua expressão que Daniel não conseguia decifrar. Um tipo de serenidade que não estava lá antes. Enquanto se preparavam para sair, o telefone tocou. Era Teresa Oliveira, a psicóloga que se tornara parte da família ao longo do último ano. "Desculpe ligar num domingo, especialmente hoje", disse ela, "mas tenho uma situação especial. Uma menina chegou ontem ao projeto, recém-chegada de Manaus. Perdeu os pais em um acidente de barco no Rio Negro há 1 mês. Não fala com ninguém, mas ontem, ao ver sua foto na parede, ela perguntou se poderia te conhecer." Hugo olhou para o pai, que assentiu silenciosamente, deixando a decisão nas mãos do filho. "Pode trazê-la até o Pão de Açúcar?" perguntou Hugo. "Estaremos lá em 1 hora." Teresa concordou, surpresa com a sugestão, mas confiando no instinto do menino, que já demonstrara tantas vezes uma sabedoria além de sua idade. O Pão de Açúcar estava relativamente tranquilo para um domingo, com poucos turistas devido ao tempo nublado. Hugo e Daniel subiram de teleférico até o mirante principal, carregando um pequeno buquê de margaridas amarelas, as favoritas de Mariana. Encontraram um banco com vista para a Baía de Guanabara e sentaram-se em silêncio, cada um imerso em suas próprias memórias. Daniel lembrava-se do primeiro encontro com Mariana, justamente ali,
quando ela fotografava o pôr do sol para um trabalho da faculdade de jornalismo. Hugo recordava os piqueniques que faziam, as histórias que sua mãe inventava sobre as montanhas que pareciam gigantes adormecidos. Meia hora depois, avistaram Teresa se aproximando, acompanhada por uma menina pequena, de aproximadamente 6 anos, com cabelos negros e olhos grandes e assustados. Chamava-se Clara, e segurava firmemente a mão da psicóloga, como se temesse que o mundo pudesse desaparecer sob seus pés a qualquer momento. Clara, este é o Hugo, apresentou Teresa suavemente. Ele é aquele menino da foto que você viu ontem. Hugo se aproximou com cuidado, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Oi, Clara. Que bom te conhecer, disse ele com um sorriso gentil. Sabia que esse é o meu lugar favorito no Rio? Clara não respondeu, mas seus olhos, antes fixos no chão, agora observavam Hugo com curiosidade. Quer saber por quê? Continuou Hugo. Porque daqui podemos ver o céu e a terra ao mesmo tempo. É como estar entre dois mundos. Algo nessas palavras pareceu ressoar com Clara. Seus lábios se moveram ligeiramente, quase formando um sorriso. Minha mãe dizia que quando sentimos saudade de alguém que não está mais aqui, podemos olhar para o céu e falar com eles, Hugo disse, apontando para o horizonte onde o sol começava a romper entre as nuvens. Eles podem não responder com palavras, mas sempre nos mandam algum sinal. Que tipo de sinal? Clara perguntou, sua voz tão baixa que quase não foi ouvida. Hugo pensou por um momento. Depende. Às vezes é o vento que fica mais forte de repente. Às vezes é uma música que toca no rádio. Às vezes é conhecer uma pessoa nova que te faz sorrir novamente. Daniel e Teresa observavam a cena com emoção contida, mantendo-se afastados o suficiente para dar privacidade à conversa entre as duas crianças que, apesar da diferença de idade, compartilhavam uma experiência profunda. Hugo tirou do bolso um pequeno caderno e um lápis. Quando eu estava muito triste, comecei a escrever cartas. Não sabia se alguém as leria, mas me fazia sentir melhor. Clara pegou o caderno hesitante. Nunca escrevi uma carta. Posso te ajudar, ofereceu Hugo. Podemos começar juntos. Os dois sentaram-se no banco, o caderno aberto entre eles. Hugo guiava Clara com perguntas simples. O que ela lembrava sobre seus pais, o que sentia falta, o que gostaria de dizer a eles se pudesse. Aos poucos, palavras começaram a fluir. Clara descrevia o sorriso do pai, as histórias que a mãe contava antes de dormir, o barquinho vermelho em que passeavam pelos igarapés. Hugo escrevia tudo, ajudando-a a transformar memórias em palavras escritas. Quando terminaram, Clara segurava a carta contra o peito como um tesouro precioso. O que faço com ela agora? Perguntou. Hugo olhou para o céu, depois para Clara. Podemos guardá-la em um lugar especial ou podemos soltá-la ao vento. O que você preferir? Clara pensou por um momento. Quero soltar, para que chegue até eles. Daniel se aproximou, oferecendo um pequeno balão de hélio que comprara discretamente enquanto as crianças conversavam. Hugo ajudou Clara a amarrar a carta ao cordão do balão. Pronta? Perguntou ele. Clara assentiu e juntos soltaram o balão, que subiu lentamente, carregando as palavras da menina para o céu cada vez mais azul. Olha! Exclamou Clara de repente, apontando para o alto. Um arco-íris começava a se formar, tímido mas perceptível, enquanto o sol finalmente vencia as nuvens. Um sinal! Sussurrou Hugo, sorrindo para a menina. Naquele momento, enquanto observavam o balão subir até se tornar apenas um ponto distante, algo mudou no olhar de Clara. Não era o fim da dor. Hugo sabia bem. Essa nunca desaparecia completamente, mas era o início de algo novo. A compreensão de que a vida continua, diferente, mas ainda capaz de trazer beleza e significado. Mais tarde, quando Teresa e Clara se despediram, a menina abraçou Hugo com força. Obrigada, disse ela simplesmente. Daniel colocou a mão no ombro do filho, enquanto observavam as duas se afastarem. Você sabe que mudou a vida dela hoje, não sabe? Hugo balançou a cabeça. Não fui eu, pai. Foi tudo o que aconteceu desde aquela carta. Como se o quê, filho? Como se tudo fizesse parte de um plano maior, completou Hugo,
olhando para o céu onde o arco-íris agora brilhava completamente, como se cada passo dessa jornada estivesse nos preparando para momentos como este. Ao voltarem para casa naquela tarde, Hugo sentou-se à mesma mesa onde tudo começara, um ano antes. Abriu seu caderno mais recente, já quase preenchido com cartas, poemas e reflexões que havia escrito ao longo dos meses. Na última página em branco, escreveu: Querida mamãe, hoje percebi que minha pergunta sobre Deus ouvir nossas orações tinha uma resposta muito mais profunda do que eu imaginava. Não se trata apenas de receber sinais do céu, mas de nos tornarmos o sinal que outra pessoa precisa receber. Hoje ajudei uma menina chamada Clara a escrever sua primeira carta, assim como o papai me ajudou com a minha. É como se um círculo estivesse se fechando, mas ao mesmo tempo, outro maior estivesse começando. Sei agora que você nunca esteve realmente longe. Está no trabalho que fazemos, nas vidas que tocamos, nas palavras que compartilhamos. Está no arco-íris que apareceu hoje, no sorriso hesitante de Clara, no amor que continua crescendo em novas formas. Sempre sentirei sua falta, mas não estou mais perdido. Encontrei um caminho, e sei que você está caminhando ao meu lado mesmo que eu não possa ver. Com todo o meu amor, Hugo. Na sala, Daniel observava o filho escrevendo, maravilhado com a transformação que ambos haviam experimentado. O apartamento que um dia parecera tão vazio, agora estava repleto de vida novamente. Nas paredes, fotografias de Mariana se misturavam com imagens de crianças do projeto, cartas emolduradas, lembranças da visita à Casa Branca. O telefone tocou mais uma vez. Era Roberto Almeida com novidades. O programa Vozes de Amor havia sido indicado a um prêmio internacional de comunicação. A cerimônia seria em Nova York no mês seguinte, e Hugo estava convidado a fazer um discurso. Daniel compartilhou a notícia com o filho, que recebeu a informação com um sorriso tranquilo. Vamos levar a Clara também, sugeriu Hugo, e todas as crianças que pudermos. Essa história pertence a todos nós. Enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, pai e filho sentaram-se na varanda, observando as luzes da cidade começarem a brilhar. Era um novo capítulo que se iniciava em suas vidas. Um capítulo não definido pela perda que haviam sofrido, mas pelo amor que continuavam a compartilhar, entre si e com o mundo. Acho que ela estaria orgulhosa de nós, não é, pai? Perguntou Hugo, olhando para a primeira estrela que aparecia no céu. Daniel abraçou o filho pelos ombros, sentindo uma paz que pensou que jamais encontraria novamente. Tenho certeza que sim, filho. Absoluta certeza. E naquele momento, como se respondesse, uma brisa suave envolveu os dois, trazendo o perfume distante de margaridas amarelas. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Hugo e sua jornada de superação tenha tocado seu coração. Se essa narrativa sobre amor, fé e esperança te emocionou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar compartilhando histórias como esta. Todos os dias trazemos novas histórias emocionantes sobre a vida, então fique à vontade para explorar e encontrar a sua favorita. E claro, queremos saber sua opinião. O que achou dessa história? A jornada de Hugo te inspirou de alguma forma? Conte pra gente nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível.